O ar gélido da véspera de Natal de 2025 pairava pesado sobre o aeroporto internacional Sheremetyevo de Moscou. Dentro dos vastos terminais, uma cena familiar de viagens festivas se desenrolava. Famílias se reuniam com presentes embrulhados em cores vibrantes, viajantes a negócios apressavam-se para seus portões, e o murmúrio de conversas misturava-se com anúncios de voos para destinos distantes e variados. A ilusão de normalidade, tão cuidadosamente mantida pelo Kremlin por quase 4 anos de conflito, era palpável. Esta era a capital, um santuário supostamente isolado da guerra distante. No entanto, às 2h14 da manhã, essa ilusão foi abruptamente e irrevogavelmente estilhaçada. Um chiado no sistema de alto-falantes, seguido por uma voz calma, mas firme, entregou uma mensagem que enviou uma onda de descrença e depois ansiedade através das multidões. Todos os voos foram suspensos. Uma emergência estava em vigor. Os passageiros, inicialmente irritados pelo atraso, logo sentiram um tipo diferente de arrepio. Funcionários do aeroporto, com rostos que denotavam uma mistura de confusão e medo, começaram a afastar as pessoas das vastas janelas do terminal. A instrução era tão simples quanto aterrorizante: afastem-se do vidro. Para sua segurança, por favor, dirijam-se às áreas centrais do terminal. Sussurros transformaram-se em telefonemas frenéticos enquanto os viajantes tentavam entender o que estava acontecendo. Do lado de fora, na pista, as luzes piscantes de aeronaves paradas pintavam um quadro de animação suspensa. O céu sobre Moscou, uma supervia de tráfego aéreo civil, haviam silenciado. Não era um atraso por causa do tempo ou uma falha técnica. Isso era algo muito mais ameaçador, uma ameaça invisível que havia paralisado o coração da aviação civil russa. A ordem para uma paralisação total não veio de forma leviana. Foi uma decisão nascida do puro desespero dentro dos centros de controle de tráfego aéreo da Rússia. Suas telas de radar, normalmente uma dança previsível de rotas de voos comerciais, haviam se tornado uma bagunça caótica de contatos não identificados. Não eram jatos de passageiros. Eram alvos pequenos, rápidos e voando baixo, convergindo em direção à capital de múltiplas direções. O risco de uma colisão no ar com um avião civil foi considerado inaceitavelmente alto, mas o maior medo era o que esses objetos representavam. A guerra, que para a maioria dos moscovitas era uma abstração televisiva, finalmente havia rompido as formidáveis defesas da cidade. O silêncio no céu era uma admissão ensurdecedora de uma falha catastrófica. Para os passageiros amontoados nos terminais e as tripulações de voo em seus aviões parados, a noite se estendeu em uma eternidade de incerteza. A falta de informações oficiais apenas alimentou a máquina de rumores, com fragmentos de relatos não confirmados se espalhando de smartphone para smartphone. Seria um mau funcionamento técnico, uma ameaça terrorista, ou o impensável, um ataque direto ucraniano? A própria ideia parecia absurda para muitos. Moscou deveria ser uma fortaleza, protegida pelos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo. A paralisação de seus aeroportos foi um sinal público e inegável de que as muralhas da fortaleza haviam sido rompidas, deixando todos, desde cidadãos comuns até a elite militar, a confrontar uma nova e aterrorizante realidade. O sucesso do ataque de 20 de dezembro não foi sorte, foi o resultado de um planejamento meticuloso e um projeto operacional sofisticado e multifacetado. A estratégia ucraniana foi construída sobre uma profunda compreensão das fraquezas e procedimentos operacionais da tão elogiada rede de defesa aérea integrada da Rússia. A operação começou não com um estrondo, mas com um sussurro. Horas antes do ataque principal, uma frota de drones de isca de alta altitude foi lançada. Esses drones foram projetados para um único propósito: engajar-se em guerra eletrônica. Eles voaram em altitudes e rotas de voo
que imitavam bombardeiros estratégicos ou mísseis de cruzeiro, inundando os sistemas de radar russos com alvos falsos e confundindo sinais eletrônicos, efetivamente cegando os operadores em terra. Esta fase inicial de decepção eletrônica foi crucial. Ela criou o que analistas militares chamam de saturação de alvos. As equipes de defesa aérea russas, desde os sistemas Pantsir, de curto alcance, até as baterias S-400 de longo alcance, foram subitamente confrontadas com centenas de ameaças potenciais em suas telas. Elas foram forçadas a priorizar, a decidir quais pontos eram reais e quais eram fantasmas. Essa cacofonia eletrônica mascarou a aproximação da ameaça real. Um enxame massivo de pelo menos 280 drones de ataque pesado. Esses drones voaram em um perfil completamente diferente. Abraçando o terreno em altitudes extremamente baixas, eles navegaram através das florestas escuras e ao longo dos vales dos rios do oeste da Rússia, permanecendo abaixo do horizonte de radar dos principais sistemas de defesa aérea. O ataque foi uma sinfonia de engano e força bruta, conduzida em múltiplos vetores. Os drones não seguiram um caminho único e previsível. Em vez disso, foram lançados de diferentes locais e programados para convergir em seus alvos de várias direções simultaneamente. Essa abordagem multi-eixos sobrecarregou ainda mais os defensores russos. Mesmo que um operador de radar conseguisse filtrar as iscas de alta altitude e detectar um grupo de voo baixo, outro grupo apareceria de um quadrante diferente momentos depois. O sistema, projetado para repelir um número limitado de ameaças sofisticadas como aeronaves furtivas ou mísseis balísticos, mostrou-se totalmente incapaz de gerenciar um enxame distribuído e de alto volume de atacantes menores e mais baratos. Comunicações interceptadas de comandantes de defesa aérea russos, posteriormente verificadas pela inteligência da OTAN, pintaram um quadro de caos total e desespero. Comandantes foram ouvidos relatando freneticamente que estavam sem interceptadores para os setores designados e que os alvos eram numerosos demais para serem rastreados. O plano ucraniano havia transformado com sucesso a maior força da Rússia, sua densa e estratificada rede de defesa aérea, em uma vulnerabilidade crítica. Ao apresentar ao sistema um problema que ele não foi projetado para resolver, a Ucrânia conseguiu paralisá-lo, criando um corredor claro para seus drones de ataque alcançarem a porta de Moscou e atingirem profundamente o coração industrial de seu adversário. A noite do ataque expôs uma falha fatal na filosofia de defesa aérea da Rússia. Por décadas, o Kremlin investiu pesadamente na construção de uma rede formidável e integrada, projetada para proteger seus ativos mais críticos, com Moscou em seu centro. Este sistema, ostentando avançadas baterias de mísseis S-400 e S-300, foi comercializado globalmente como impenetrável, um escudo capaz de derrotar o mais avançado hardware militar ocidental. No entanto, naquela noite de dezembro, ele foi derrotado não por mísseis hipersônicos ou bombardeiros furtivos, mas por um enxame do que eram essencialmente bombas voadoras movidas a hélice e guiadas por GPS. O colapso sistêmico foi tão rápido quanto completo, uma falha que reverberou dos postos de comando da linha de frente aos mais altos escalões do Ministério da Defesa. A rede russa simplesmente não estava configurada para lidar com uma ameaça de tão alto volume e baixa tecnologia. Seus poderosos radares foram otimizados para detectar e rastrear alvos de alto valor e movimento rápido em altitudes médias a altas. O perfil de voo baixo e lento dos drones ucranianos permitiu-lhes explorar lacunas na cobertura do radar, particularmente em um terreno complexo. Além disso, o grande número de drones de entrada, combinado com as iscas de guerra eletrônica, criou uma sobrecarga cognitiva e técnica paralisante. Os algoritmos automatizados de avaliação de ameaças do sistema, que deveriam priorizar alvos, ficaram paralisados.
Foi como tentar usar um rifle de precisão para deter um enxame de abelhas. A ferramenta era poderosa, mas totalmente inadequada para a tarefa em questão. O elemento humano da rede de defesa também cedeu sob pressão. Os operadores, treinados para responder a um punhado de ameaças prioritárias, se depararam com um cenário impossível. Em suas telas, eles viram uma nevasca de contatos, sem uma maneira clara de distinguir as iscas dos drones de ataque reais. Disparar mísseis terra-ar caros, que custam milhões de rublos cada, contra centenas de drones que valem apenas alguns milhares de dólares cada, não era apenas economicamente insustentável, mas também logisticamente impossível. Eles simplesmente não tinham interceptores suficientes para engajar todos os alvos. O tráfego de rádio em pânico revelou sua impotência, enquanto observavam os drones escaparem por entre seus dedos e seguirem, bem, em direção aos seus objetivos. Essa falha catastrófica marcou um ponto de virada na guerra moderna. Ela demonstrou que um enxame de drones de baixo custo e bem coordenado poderia derrotar um sistema de defesa aérea de última geração e bilhões de dólares. O impacto psicológico sobre os militares russos foi profundo. Os homens e mulheres encarregados de defender a pátria falharam em proteger sua própria capital. O mito da superioridade tecnológica russa, um pilar de seu orgulho nacional e um ponto-chave de venda para sua indústria de armas, foi estraçalhado em questão de horas. O escudo foi quebrado e o Kremlin ficou se esforçando para entender como seu ativo militar mais valioso havia se tornado tão completamente inútil. Imediatamente após o ataque devastador, o Kremlin se viu diante de uma escolha angustiante, um clássico cenário de escolha forçada na estratégia militar. A pressão pública e política para evitar a repetição de um ataque a Moscou era, bem, imensa. A segurança psicológica da capital da nação e, por extensão, do próprio regime, tornou-se a prioridade número 1. No entanto, a única maneira de reforçar significativamente as defesas de Moscou seria retirar um número substancial de sistemas avançados de defesa aérea, incluindo baterias S-400 e suas equipes de apoio, das zonas de combate ativas na Ucrânia. Isso criou um dilema terrível: proteger a sede do poder ou proteger os soldados que lutam e morrem para defender seus interesses. Essa realocação estratégica de ativos começou quase imediatamente. Em poucos dias, analistas militares ocidentais observaram os sinais reveladores de sistemas S-400 sendo desmontados e transportados de suas posições perto das linhas de frente, em Donbas e Zaporizhia. Esses eram os mesmos sistemas que forneciam um escudo protetor para as forças terrestres russas, depósitos de suprimentos e centros de comando, protegendo-os de ataques aéreos e mísseis ucranianos. Cada bateria movida para o norte em direção a Moscou ou São Petersburgo era uma bateria que não estava mais defendendo as tropas no campo de batalha. O Kremlin foi efetivamente forçado a enfraquecer sua postura ofensiva e defensiva na Ucrânia para criar um anel defensivo mais robusto, mas em última análise, passivo, em torno de seu centro político. Essa decisão teve consequências imediatas e, honestamente, bastante previsíveis para as forças russas em campo. Com uma tela de defesa aérea mais fina, aeronaves, drones e mísseis de longo alcance ucranianos acharam mais fácil atingir alvos russos de alto valor. Comboios logísticos, depósitos de munição e concentrações de tropas, antes relativamente seguros, tornaram-se muito mais vulneráveis. O redesdobramento forçado de ativos de defesa aérea concedeu uma vantagem tática significativa à Ucrânia, permitindo-lhe perturbar o esforço de guerra da Rússia de forma mais eficaz. A escolha do Kremlin de priorizar a segurança do regime em detrimento da eficácia no campo de batalha foi uma admissão clara de sua nova mentalidade defensiva e uma pílula amarga para seus generais engolirem. O dilema destacou uma vulnerabilidade fundamental na postura militar da Rússia.
Seu vasto território e longas fronteiras tornaram impossível defender todos os locais. Ao demonstrar a capacidade de atacar profundamente na Rússia, a Ucrânia forçou o Kremlin a diluir seus ativos defensivos mais valiosos. Esse dilema não foi apenas um evento pontual, foi uma nova realidade estratégica. Enquanto a Ucrânia puder ameaçar os centros urbanos da Rússia, os militares russos estarão presos em um ato de equilíbrio perpétuo, forçados a escolher entre proteger seus cidadãos em casa e apoiar sua guerra de agressão no exterior. Uma escolha sem boas respostas e que sangraria lentamente seus recursos militares. Para o moscovita comum, a guerra sempre foi algo que acontecia em outro lugar. Era um conflito consumido pelas lentes higienizadas da televisão estatal, uma operação militar especial travada por soldados profissionais em uma terra distante. O ataque de drone, de 20 de dezembro de 2025, despedaçou esse confortável distanciamento com a força de um golpe físico. O lamento das sirenes de ataque aéreo, o fechamento sem precedentes dos aeroportos da cidade e os vídeos virais de uma explosão massiva em uma fábrica que abastecia o exército trouxeram a guerra para casa de uma forma que nada mais havia feito. A bolha cuidadosamente construída de segurança e normalidade, que havia isolado a população da capital das duras realidades do conflito, estourou da noite para o dia. A guerra não estava mais lá. Estava aqui. Essa súbita erosão da segurança percebida teve um profundo impacto psicológico. Um relatório interno vazado do Ministério do Interior, que rapidamente chegou às agências de notícias internacionais, documentou uma mudança dramática no sentimento público. Nas 48 horas seguintes ao ataque, as buscas online na região de Moscou, por termos como emigração da Rússia, como obter um visto estrangeiro e isenções do serviço militar, aumentaram em várias centenas por cento. Esses dados sugeriram um pânico crescente entre uma população que, até então, havia permanecido em grande parte complacente ou apática. O contrato social implícito de que o público não protestaria contra a guerra enquanto ela não afetasse suas vidas diárias havia sido quebrado. O ataque criou uma crise de confiança na capacidade do governo de proteger seus próprios cidadãos. A narrativa do Estado, que retratava os militares russos como invencíveis e a liderança como onisciente, foi diretamente contradita pelas ruínas fumegantes da fábrica da Akron e pelo caos nos aeroportos de Moscou. Se o Kremlin não conseguia nem defender o céu sobre sua própria capital, como poderia ser confiável para vencer a guerra ou garantir a segurança da nação? Essa pergunta, antes impensável, começou a circular em conversas sussurradas em cozinhas, escritórios e fóruns online. O ataque havia plantado uma semente de dúvida que, se permitida a crescer, poderia ameaçar os próprios alicerces do apoio público ao regime de Putin. O relatório interno do Ministério do Interior chegou a uma conclusão arrepiante para o Kremlin. Ele afirmava que o apoio popular à operação militar especial estava diretamente correlacionado com a sensação de segurança pessoal do público. Advertiu que esse apoio se deterioraria rapidamente se a população da capital, o epicentro político e econômico do país, começasse a acreditar que o governo era incapaz de protegê-los de danos. Os drones não haviam apenas atingido uma fábrica de produtos químicos, eles haviam atingido um nervo crítico na sociedade russa. Eles transformaram a guerra de uma aventura imperial distante em uma ameaça direta e pessoal, alterando fundamentalmente a paisagem psicológica do conflito para milhões de russos. A falha da defesa aérea da Rússia não foi apenas uma humilhação doméstica. Foi um espetáculo global assistido com grande atenção por aliados e adversários. Por anos, a Rússia vendeu agressivamente seus sistemas S-300 e S-400 como o padrão ouro em defesa aérea, comercializando-os para países como China, Índia, Turquia e Irã. Essas vendas não eram apenas uma fonte de receita,
eram um pilar da influência geopolítica da Rússia, um símbolo tangível de seu status como potência militar de ponta. A facilidade com que um enxame de drones ucranianos baratos derrotou este produto carro-chefe causou uma onda de choque no mercado internacional de armas e nos ministérios de relações exteriores em todo o mundo. A marca estava quebrada. Países que gastaram bilhões de dólares em equipamentos russos foram forçados a uma reavaliação imediata e urgente. Um oficial sênior de defesa de uma nação do Oriente Médio, que opera sistemas de fabricação russa, foi citado anonimamente descrevendo a reação no establishment militar de seu país como de choque e reavaliação urgente. O desempenho na Rússia levantou sérias questões sobre as alegações de comprovado em batalha usadas para comercializar o equipamento. Se os sistemas não conseguiam proteger Moscou, a cidade mais fortemente defendida da Rússia, como poderiam ser confiáveis para proteger suas próprias capitais e ativos estratégicos de um adversário determinado? O ataque expôs o produto como um tigre de papel. Esse dano à reputação não poderia ter vindo em pior momento para o Kremlin. Com sua economia pressionada por sanções e o alto custo da guerra, as exportações de armas eram uma fonte vital de moeda forte. O ataque de drones serviu como uma desastrosa demonstração no mundo real das limitações do sistema, atuando efetivamente como publicidade negativa em escala global. Clientes em potencial agora provavelmente reconsiderariam seus planos de aquisição, voltando-se para alternativas ocidentais, israelenses ou até mesmo chinesas. O incidente minou a narrativa russa de poder militar e paridade tecnológica com o Ocidente, reduzindo sua posição como um parceiro confiável e uma potência militar crível. As implicações se estenderam além das meras vendas de armas. Para nações como Irã e China, o evento foi um ganho crucial de inteligência. Eles puderam observar, em tempo real, as vulnerabilidades de um sistema de defesa aérea integrado de estilo russo, que compartilha uma filosofia de design semelhante à deles. O ataque ucraniano forneceu um livro-texto de fogo real sobre como derrotar tais sistemas usando tecnologias assimétricas e de baixo custo. A lição era clara. O futuro da guerra aérea não era apenas sobre plataformas caras e de alta tecnologia, mas também sobre a aplicação inteligente de drones baratos, numerosos e descartáveis. O mundo assistiu ao principal sistema de defesa da Rússia falhar em seu teste mais importante, e as consequências seriam sentidas por anos. O ataque na véspera de Natal de 2025 alterou fundamentalmente a trajetória e a percepção da guerra. Foi o momento em que o conflito realmente chegou à Rússia, não apenas às regiões fronteiriças, mas ao próprio cerne de seu poder. O ataque fez mais do que apenas destruir uma fábrica e paralisar alguns voos. Ele destruiu a ilusão cuidadosamente construída de uma operação militar especial, limitada, bem-sucedida e remota. Para o presidente Putin, o evento representou um golpe político significativo. Toda a sua imagem de liderança é construída sobre a promessa de força, estabilidade e segurança. Os drones que burlaram as defesas de sua capital abriram um buraco diretamente nessa armadura de invencibilidade. Esse ataque ousado minou a narrativa de controle do Kremlin em um momento crítico. Enquanto a nova administração dos Pabosil News debatia publicamente os méritos de pressionar por negociações de paz, a aparente invulnerabilidade da Rússia era uma parte fundamental de sua posição de barganha. O ataque enfraqueceu consideravelmente essa posição, expondo uma vulnerabilidade que a Ucrânia poderia explorar repetidamente. Sugeriu que a capacidade da Rússia de ditar os termos de qualquer acordo futuro não era tão absoluta quanto desejava retratar. O Kremlin não podia mais alegar estar operando de uma posição de força inabalável, quando sua própria capital estava demonstradamente em risco. Isso deu à Ucrânia e seus aliados uma nova forma de influência. Internamente, o ataque forçou um acerto de contas.
A sobrevivência a longo prazo do regime de Putin depende de manter o apoio, ou pelo menos a aquiescência passiva, da elite urbana em Moscou e São Petersburgo. Ao trazer a guerra para a porta de suas casas, a Ucrânia desafiou diretamente o contrato social que mantinha essas elites ao lado. O ataque expôs as promessas de segurança do governo como vazias, criando um sentimento palpável de traição e ansiedade. Essa mudança no humor público, do apoio passivo à preocupação ativa com a segurança pessoal, representou uma ameaça muito maior ao governo de Putin do que qualquer revés no campo de batalha na Ucrânia. Uma população que se sente insegura é uma população imprevisível. Em um sentido mais amplo, o ataque simbolizou uma equiparação do campo de batalha. A Rússia, com seu vasto arsenal nuclear e superioridade militar convencional, havia iniciado a guerra com uma vantagem esmagadora. Poderia infligir imensa destruição à Ucrânia a uma distância segura. O ataque de drones demonstrou que a Ucrânia, por meio de engenhosidade e táticas assimétricas, agora poderia retribuir o favor, embora em uma escala diferente. Mostrou que a guerra não era mais um caso unilateral em termos de quem sentia seu impacto direto. As consequências psicológicas e políticas daquela noite de dezembro de 2025 continuariam a se espalhar, corroendo a confiança na liderança de Putin e mudando para sempre a percepção da Rússia sobre sua própria segurança.